Legal. Muito bom. A Bíblia, ela traz duas designações, né, para a morada do Espírito, né, para a habitação do Espírito, ou melhor, duas designações, não, uma designação, né? Mas a Bíblia fala de duas moradas, uma que eu habito e outra que o Espírito Santo habita, né? A que eu habito é chamada de quê, gente? A que nós habitamos é chamado de quê? A que o Espírito habita, a gente sabe que é chamado de templo. A que nós habitamos é chamado de tabernáculo, né? Paulo fala sobre isso, né? Enquanto eu estou neste tabernáculo, ele chama o seu corpo de tabernáculo. Mas quando ele fala da habitação do Espírito Santo em nós, ele fala a respeito do templo. E quando você vai para a Bíblia, lá para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, e você vê lá que o tabernáculo era algo passageiro, era algo transitório, não era fixo. Quando o povo de Israel chegava num determinado lugar e Deus dizia assim, é aqui, eles armavam o tabernáculo. Quando Deus dizia, olha, está na hora de marchar, está na hora de continuar, eles juntavam tudo, dobrava, guardava e seguiam viagem. Com o amadurecimento do povo, da nação de Israel, eles viram a necessidade de construir um templo, né? E isso começou com Davi, querendo construir um templo para Deus, né? E templo é habitação fixa, né? Templo é habitação fixa. Então não tem como você construir um templo e você vai mudar de lugar e você vai ali, destrói aquele templo, muda de lugar, reconstrói no novo lugar. Não. Então, quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, ele está falando de habitação permanente. Quando a Bíblia fala que nós habitamos este tabernáculo, está falando de algo transitório, né? Mas não é disso que eu quero falar. Estou só fazendo aqui uma pequena extensão da música que nós acabamos de ouvir. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, sabendo que vocês não irão responder, mas vai ficar como provocação. Qual a relação entre as nossas práticas espirituais, cerimoniais, muitas vezes, com Deus? E aqui eu estou falando da oração, eu estou falando do jejum, eu estou falando do ato de doar, de ofertar, né? Eu estou falando da fé, eu estou falando da esperança, estou falando dessas coisas que nos envolve a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a meditação, a consagração, as campanhas. Estou falando disso. Então, qual a relação disso tudo que eu acabei de apresentar a vocês e que, via de regra, todos nós praticamos, né? Uns mais, outros menos. Uns já faz bastante tempo que não pratica nenhuma dessas coisas, outros praticam somente algumas dessas coisas, mas qual a relação dessas coisas com Deus? Existe alguma relação? Qual é a relação da oração com Deus? Qual a relação do jejum com Deus? Qual a relação da fé com Deus? Das nossas campanhas com Deus? Dos nossos dízimos e ofertas com Deus? Da esperança? O que tudo isso tem a ver com Deus? Por que nós praticamos? Por que Jesus, quando questionado se os seus discípulos não jejuavam como os discípulos de João, né? E como os fariseus, os saduceus, as seitas que existiam na época, e Jesus diz assim, olha, não tem como o noivo estando presente eles jejuarem.
Mas vai chegar ele não está falando de uma possibilidade, ele não está falando de uma escolha, ele não está falando de uma situação que você pode fazer ou não fazer, ele afirmou categoricamente, jejuarão. Eu tenho certeza. É como a esperança de um pai, de uma mãe em relação ao seu filho a respeito de algo. Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que meu filho vai fazer isto. Minha filha vai fazer isto. Quando fala da oração, quando Jesus ensina sobre a oração, quando ele instado a ensinar sobre a oração, os discípulos não pediram a ele para que Jesus ensinasse a pregar, a evangelizar, a ofertar, a cantar. Não. Eles perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. Queremos aprender a orar. Talvez provocados, motivados, por verem Jesus se retirando para orar, por ver Jesus o tempo todo falando com o Pai, em oração com o Pai, em conexão com o Pai. E ali eles se sentiram constrangidos e falaram assim, não, a gente também quer aprender. E aí Jesus começa a ensinar. Então, qual é a relação disso tudo? Qual é a relação? E a gente já vem aqui, né? Já tem pelo menos uns 2 ou 3 domingos que eu venho preparando vocês para o que vai acontecer a partir de amanhã, a nossa campanha de jejum e oração. Mas eu já falei, não é como a campanha de jejum e oração, como fazem aí para arrecadar dinheiro, para não sei o quê. Não. É simplesmente para a gente poder chegar diante de Deus. Primeiramente, dar graças a Ele por tudo. Dar graças a Ele pelo ano que se finda. Dar graças a Ele pelos livramentos. Dar graças a Ele pelas lutas. Dar graças a Ele pelas dificuldades, pelas aflições e pelas vitórias. E apresentar a nossa causa diante dEle. E o tema da nossa campanha de jejum e oração, que vai começar a partir de amanhã, é o que queres que eu te faça? E nós vamos passar 21 dias respondendo essa pergunta. Essa pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer que Jesus faça a você? Você sabe, de fato, o que você espera de Jesus? Então a gente vai passar 21 dias para responder a esta pergunta. Então, eu vim preparando vocês, né? No último culto a gente falou sobre o quê? Sobre o que nós falamos no último culto? Milagre. Aprendemos sobre milagre. Entendemos o que é o milagre. Para justamente ninguém entrar numa campanha sem ter conhecimento do que seja milagre. E agora você já sabe o que é milagre. E hoje eu quero responder a vocês esta questão, esta pergunta. Qual é a relação destas ferramentas com Deus? E por que eu estou fazendo esta pergunta? Vamos lá, antes de eu responder, vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Lá no capítulo 3. Para você não dizer isso, lógico, nas campanhas, durante as campanhas, né? A gente vai desconstruindo muitos conceitos e preconceitos, porque é isso que o Evangelho faz em nós, ele dilata a nossa mente, ele abre o nosso entendimento, você passa a entender todas as coisas, você passa a entender que o mundo te manipula, as pessoas te manipulam, o sistema te manipula, e o Evangelho vem e te liberta dessas coisas, ele abre a tua mente, o teu entendimento, os teus olhos, você passa a enxergar a vida como ela é.
como ela é, e aí você se pergunta, já que a vida é assim, já que a realidade é assim, não faz sentido a minha relação com aquilo que é ilusório. Mas a questão não é que é ilusório ou não, a questão é, seja resposta, seja bênção, para atender a todas essas necessidades. O mundo precisa de médico? Seja esse médico. O mundo precisa de engenheiros? Seja esse engenheiro. O mundo precisa de mães, pais? Seja. Esposos, esposas? Seja. Filhos, filhas? Seja. Atenda às necessidades que este mundo pede, que este mundo solicita. Onde houver uma necessidade, seja a resposta a ela. Seja a resposta a ela. E você vai ver que você vai se relacionar muito bem com tudo isto que é ilusório, que é passageiro, que é apenas um grande tabernáculo onde todos nós habitamos. E que um dia ele vai ser desfeito, como disse Paulo, né? E nós estaremos diante da realidade, daquilo que é real. E ele diz: hoje vemos como em espelho. E não pense no teu espelho aí da tua casa. Porque Paulo não estava falando desse espelho, ele estava falando de outro espelho, do espelho da sua época, que era apenas um latão polido, que não refletia a nitidez que o espelho que você tem na sua casa reflete. Então, ele dizia: hoje nós vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Então conhecereis como também sou conhecido. Né? Então, hoje tudo é obscuro. Hoje não reflete a realidade, mas a gente vai estar diante da realidade. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, olha só o que diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha que Paulo, ele já enfrentava essa situação na igreja de Corinto. E a gente sabe da fama da igreja de Corinto, né? Que era uma igreja problemática, era uma igreja com várias dificuldades e problemas, eu não diria limitações, porque ela era rica, tinha vários dons, então limitação não tinha. Mas Paulo fala aqui que ele não pôde falar a essas pessoas e a nós que lemos a sua carta hoje como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí você começa a construir a resposta à minha pergunta. Qual é a relação disso tudo com Deus? Aí você começa a se convidar, a se chamar à responsabilidade de ter maturidade para responder, ter maturidade para compreender, ter maturidade para entender. Eu já venho provocando isso há muito tempo, dizendo: por que você levanta a mão quando você está adorando? Por que você dobra os teus joelhos quando você está orando? Por que você jejua assim, assim, assim? Né? Por que você lê a Bíblia desta forma? Então, sempre provocando para que as pessoas tenham esse conhecimento, essa noção, essa consciência do que está fazendo. Ah, eu levanto a mão porque todo mundo levanta. Ah, eu dobro meu joelho porque todo mundo dobra. Eu jejuo assim, 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 porque todo mundo jejua. Não, não. Então, Paulo está dizendo aqui: olha, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Isso é um atestado de quê, gente?
quando Paulo faz essa afirmação, se dirigindo à igreja de Corinto, uma igreja rica, uma igreja cheia de dons, uma igreja estruturada. Lá, o escritor de Hebreus fala coisa semelhante, dizendo assim, olha, já era tempo de vocês serem mestres. Já era tempo. Mas eu ainda estou tendo que, sabe, ficar voltando. Eu não consigo avançar com vocês. Eu não consigo prosseguir com vocês. Eu tenho que estar voltando o tempo todo aos rudimentos elementares dos oráculos de Deus. Eu preciso estar ensinando a vocês o que é o batismo, o que é o jejum, o que é a oração, o que é as escrituras. Eu tenho que estar voltando o tempo todo porque eu não consigo avançar com vocês. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los. Suportá-lo. Olha só. Você tem que ficar, sabe? Uma pessoa que agora mudou, né? Saiu um novo estudo agora, eu lembro um tempo atrás que eu brincava e quase eu acertei, viu? Saiu um estudo agora sobre as etapas da idade, vocês viram? Que mudou? Antigamente eu brincava, viu? Mas com fundo de verdade, lógico, por observação, que a adolescência ia até os 40 anos. Por observar, né, homens e mulheres com 40, 45, 50 anos com atitude de criança, de adolescente, de quinta série, como dizem, né? E eu brincava. Aí agora saiu essa semana um estudo com essa nova etapa da idade do ser humano, né? A idade do cérebro. E aí traz o seguinte, ó, de criança, né? Do nascimento aos 9 anos, é a fase da criança. Dos 9 aos 32, olha que quase eu acertei, errei por 8. Dos 9 aos 32, adolescência. Isso é estudo, gente. Isso é estudo científico. Viu? Dos 9 aos 32, adolescência. Dos 32 aos 66, a fase adulta. Dos 66 aos 83, a velhice. E aí o que eles chamam de velhice avançada ou alta velhice, né? Acima de 83. Viram que quase, né? Errei por 8 anos. Por 8 anos. Então quer dizer que a adolescência agora, ela vai até os 32 anos. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Você tem uma idade biológica, você tem uma idade cronológica e você tem uma idade em Cristo. Você tem uma idade em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E o interessante é que você, em Cristo, a tua idade em Cristo, você não tem essa, sabe? Você só tem a criança e o adulto. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Sois crianças em Cristo. Vocês não são adultos, vocês não são maduros para suportarem o que eu tenho a ensinar, o que eu tenho a revelar, o que eu tenho a compartilhar. Paulo queria compartilhar muito mais coisas, gente. Imaginem o que nós não teríamos recebido dele, não só dele, mas dos demais apóstolos, se a igreja daquela época, as igrejas daquela época, os discípulos daquela época, tivessem alcançado a maturidade espiritual. Tivessem continuado, tivessem avançado. E o mesmo vale para hoje. A igreja não avança. Você entra numa igreja, você sai dela, você vai para outra, é tudo a mesma coisa, é aquele chuchu, aquela água com chuchu. Sem sabor.
sem tempero, sem graça. E olha que eu gosto de chuchu. Sabe? As pessoas não avançam e não querem avançar. E quando fazem, fazem para fazerem da piedade, da fé, desse crescimento, fonte de lucro. Eu vou abrir uma igreja, por quê? Porque vale a pena. Vale a pena. Será? Será? Porque a igreja, tal qual nós a conhecemos, está em declínio. Está em declínio. A sociedade está em declínio. O governo, o Estado está em declínio. A família está em declínio. E o que poderia mudar este cenário seriam homens e mulheres maduros em Cristo, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, para restaurarem suas famílias, para restaurarem a sociedade, para restaurarem a igreja. E igreja, eu não estou falando de um prédio com 4 paredes e um telhado e uma porta, escrito igreja tal e tal e tal e tal. Não. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, quando eu falo que a igreja está em declínio, eu estou falando de nós. Agora, essa hidra que está aí, que eu já falei inúmeras vezes, essa aí está indo de mal a pior. Já nasceu péssima, né? E tem piorado cada dia mais. E com a internet, com as gravações, as vísceras dela foram expostas. As vísceras delas foram colocadas sobre a mesa. Então, olha o que ele diz: leite vos dei a beber. Ninguém é nutrido tomando apenas leite. Ninguém amadurece tomando apenas leite. Ninguém cresce tomando apenas leite. Ninguém desenvolve tomando apenas leite, a não ser que você seja um bezerro. Mas também tem um limite. Chega uma hora que ele não mama mais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí ele mostra qual é o empecilho, qual é o entrave, o que está atrapalhando o crescimento dessas pessoas, o que está atrapalhando o desenvolvimento dessas pessoas. É que eles são carnais, eles vivem na carne, eles cogitam das obras da carne. E aí você vai lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, 5 ou 6, aí você tem lá a relação de frutos do Espírito e de obras da carne. Quais são? Porfias, inimizades, inveja, ciúme. Não é isso? Facções e várias outras coisas que estão lá. E ele ainda diz assim, e coisas semelhantes a essa, ou seja, não tem como eu relacionar tudo, não tem como eu elencar tudo. Mas estão lá as obras da carne. Vocês são carnais. Não é porque vocês são ocupados demais. Não é porque vocês trabalham demais. Não é porque vocês têm seus afazeres. Não é porque vocês são limitados fisicamente. Não é porque vocês não são bonitos. Não é porque vocês não são ricos. Não é porque vocês não são prósperos. É porque vocês são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, olha lá nas obras da carne, lá em Gálatas. Ciúmes. Havendo entre vós ciúmes, então, todas as vezes que eu manifesto obras da carne, eu travo o meu crescimento espiritual. Eu travo o meu amadurecimento espiritual. E não estou pronto para receber um alimento sólido. Porque é como se eu jogasse pérolas aos porcos. Será pisado.
será pisado. Ontem eu falei para uma pessoa assim, a pessoa se colocou numa posição, e eu falei, deixa essa pessoa seguir. Aí reclamou, pelo amor de Deus, mas não sei o que e tal. Aí eu falei assim, se fosse pelo amor de Deus, você deixaria ela seguir, mas como não é pelo amor de Deus, você está travando. Então, todas as vezes que eu manifesto as obras da carne, eu travo o meu crescimento. Eu travo o meu amadurecimento. Não sou eu quem está dizendo. É o Evangelho. É o Evangelho. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem natural, não o homem espiritual. E homem aqui é humanidade, viu, gente? Não é homem, sexo masculino. Humanidade. Quando, pois, versículo 4, quando, pois, alguém diz, olha só, as facções, o partidarismo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, né? Uma coisa é você ter um time de futebol, torcer para ele de forma lúdica, né? Problema nenhum. O problema está quando você adoece a respeito disso, quando você mata a respeito disso, como a gente tem visto. Como a gente tem visto. Eu vi uma reportagem essa semana, um rapaz autista, se eu não me engano, ou com síndrome de Down, não sei, ele vestiu a camisa de um determinado time e ele foi espancado pelo time adversário. É isso? Não é isso que Paulo está denunciando aqui? Você se reunir com a família, assistir um jogo de futebol, você que gosta, eu não gosto, mas respeito quem gosta. Eu costumo dizer que eu torço para todos os times, ou seja, meu time nunca perde. Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou, meu time é Flamengo. E fico zoando todo mundo. No outro dia, o Vasco ganhou do Flamengo, meu time é Vasco, e assim eu sigo a vida. Sem brigar com ninguém, mas zoando todo mundo. Aí todo mundo sabe que eu estou de brincadeira mesmo, então nem me leva a sério, né? Eu não apanho por isso. Mas faz sentido, gente? Faz sentido, briga de torcida. Por causa de time de futebol que não está nem aí para você. Ele não está nem aí para você. Hoje ele está no Vasco, amanhã ele está no Flamengo, depois de amanhã ele está no Cruzeiro, depois de... E você está aí, sustentando ele. Qual o retorno que está dando para o país? Está melhorando o país? Mas sigamos. Mas eu estou criticando aqui aqueles que vestem camisa de time de futebol e mata por isso. Espanca por isso. Agride por isso. A minha crítica é direcionada a essas pessoas. Que é isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do centro, eu não sou nem direita, e aqui eu, pastor Edson, estou falando, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou do centro, eu sou de Cristo. Se a direita fizer coisas dignas do evangelho, vai ter meu apoio. Se a esquerda fizer coisas dignas do evangelho, vai ter meu apoio. Se o centro fizer coisas dignas do evangelho, vai ter meu apoio. Eu não tenho partido. Meu partido é Cristo. E eu vou agir e vou votar de acordo com Cristo. E tudo aquilo que for contrário a Cristo vai ter minha rejeição. Vai ter minha rejeição. Então, se você torce para um time de futebol e você mata e agride por isso, você tem minha rejeição.
Você não é um torcedor, você é um criminoso. Você é um bandido. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eles estão dizendo, nós não somos ninguém. Não importa se operamos milagres através das nossas mãos, ou milagres foram operados através das nossas mãos, se o evangelho foi pregado através de nós, se pessoas se converteram, se pessoas foram curadas, se pessoas foram restauradas, se houve o avanço do evangelho, isso nada importa. Sabe por quê? E aí ele explica aqui. Sabe por quê? Ele diz, eu plantei. E ele não está dizendo que só ele plantou. Não, ele não está dizendo isso. Apolo também plantou. Mas está dizendo assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem deu o crescimento? Deus. Se não fosse Deus, o que adiantaria Paulo ter plantado e Apolo regado? Nada. Pergunta para qualquer agricultor. Pergunte. Ele vai lá, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, ele coloca a semente. Vem a chuva. Mas se não for Deus, o doador da vida, para dar vida àquela semente, fazer ela germinar e produzir a 50, a 100 por um, não adianta nada. Não adianta nada. Aí vem a resposta à minha pergunta. Qual é a relação da oração, do jejum, da campanha, da oferta, do dízimo, não sei o quê, da fé, tá. Toda. Se for Deus o centro disso tudo. Sabe por quê? Quando a pessoa diz assim, a oração tem poder. A fé é poderosa. O jejum, então, nem se... A campanha, não tem uma campanha que eu tenha feito que eu não tenha conseguido aquilo que eu pedi. Há poder nas campanhas, há poder na fé, há poder na oração. Há? Olha o que ele está dizendo aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o poder é de Deus. O poder é dele. Ele diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí você entende que o poder, e anote isto, que o poder não está na oração, mas no Deus que responde. Que o poder não está no jejum, mas no Deus que vem em secreto. Que o poder não está na oferta, no dízimo, mas no Deus que supre. Que o poder não está na fé, mas no objeto da fé, que é Cristo. É difícil entender isto? É difícil? De modo, versículo 7, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que adianta a tua oração sem Deus? O que adianta o teu jejum sem Deus? O que adianta a tua oferta sem Deus? O que adianta a tua campanha sem Deus? O que adianta? É isso que o evangelho faz. Percebe que você tenta sair das rédeas do evangelho, dos limites do evangelho, mas ele puxa você de volta. Quando você diz assim, não, eu não preciso de Deus, só preciso orar. Não, eu não preciso de Deus, só preciso jejuar. Não, eu não preciso de Deus, só preciso da campanha. Não, eu não preciso de Deus, só preciso ofertar, dizimar.
Aí o evangelho vem e traz você de volta. Opa, 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 opa. Sabe? Como uma vara e o cajado, como diz lá em Salmo, a tua vara e o cajado, teu cajado me consolam. É quando a gente está saindo da linha, Deus vai lá e, opa, volte para cá. Volte para cá. São pessoas que fazem das ferramentas e oração, jejum, fé, consagração, oferta, dízimo, não passam de ferramentas, são pessoas que fazem das ferramentas Deus. A ferramenta passa a ser o Deus dela. Há poder na oração. Aí deixa de orar. Sabe por quê? Daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco eu respondo. Porque senão você não vai entender, a gente vai passar uma coisa na frente da outra, você não vai entender. Mas abre lá em Mateus, por favor. Abre lá. Lá em Mateus, no capítulo 28, e quando eu falo capítulo 28, você já sabe que é o finalzinho do capítulo do livro de Mateus. Então você sabe que ali Jesus já foi crucificado, ele ressuscitou, e ele está dando últimas instruções aos discípulos, né? Você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe disso. 28, aqui. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. O horário já está avançado aqui. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda, toda, toda autoridade, poder, me foi dado no céu e na terra. Não, pastor, mas a oração tem poder. Não, pastor, mas o jejum tem poder. Não, pastor, a campanha que a gente vai começar amanhã, até o dia 21, são 21 dias, com o tema O que queres que eu te faça, tem poder. Ah, pastor, a minha oferta tem poder. O meu dízimo tem poder. As minhas, os meus jejuns, a minha fé, a minha esperança, os meus rituais, a minha santificação tem poder. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Com este fundamento, com esta base, com esse entendimento, com essa revelação, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vocês vão fazer isso firmados no meu poder. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Firmados no meu poder. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Vocês farão isto no meu poder. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, por causa do meu poder. Por causa do meu poder. Mas as pessoas insistem em fazer das ferramentas Deus. Fazer da sua ferramenta Deus. Aí oram o tempo todo, jejuam o tempo todo, meditam no Evangelho o tempo todo, fazem todas essas coisas, colocando essas coisas no lugar de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que orar, que você não tem que jejuar, que você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que ter fé. Eu estou dizendo que você não pode fazer destas coisas teu amuleto. Teu amuleto. Teu Deus. Sabe? Olha só.
Vamos lá para Coríntios novamente. Coríntios não, vamos para Colossenses. Depois a gente volta para Coríntios. Vamos para Colossenses aqui, lá no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu não vou esperar você achar, não, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Capítulo 2, lá no versículo 20, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e muitas vezes a oração, o jejum, a consagração, a fé, os dízimos e ofertas, as campanhas, elas se transformam em rudimentos. Rudimentos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Olha só, um dos rudimentos aqui, que é a tal da santificação. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Eu oro 8 horas por dia, eu jejuo 5 vezes por semana. É culto de si mesmo. Você está cultuando a si mesmo. Para os outros, tem aparência de sabedoria, mas para você, você está cultuando a si mesmo, fazendo do ritual a tua relação, a tua intimidade, o teu vínculo, a tua aliança, o teu pacto. Não, porque se eu fizer isto, vai acontecer isto. É a religião de causa e efeito. Aí você anula a graça. Aí você anula Deus. Essas coisas se transformam em deuses na sua vida. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade. E rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe por quê? Porque quem para a tua sensualidade, e aqui sensualidade é pecado, tá? No sentido de pecado, é Deus. É teu entendimento de Deus, de quem é Deus, do que Jesus fez por ti na cruz do Calvário, do seu corpo moído, do seu sangue vertido. E olha o que Paulo diz também lá em Timóteo. Vai lá em 2 Timóteo. Olha só. 2 Timóteo. Lá no capítulo 3. Olha só. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Avarentos. Jactanciosos. Arrogantes. Blasfemadores. Desobedientes aos pais. Ingratos. Irreverentes. Desafeiçoados. Implacáveis. Caluniadores. Sem domínio de si. Cruéis. Inimigos do bem. Traidores. Atrevidos. Enfatuados, antes amigos dos prazeres hedonistas, do que amigos de Deus. Tendo forma. A ferramenta, ela tem forma de piedade. Mas se você não utilizar essas ferramentas, com o entendimento de que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, ele está dizendo, tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negando que o poder vem de Deus e não da tua prática da oração, da tua prática do jejum, da tua prática de fé, da tua prática de consagração, da tua prática de campanhas, da tua prática de santidade.
foge também destes. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Olha o que Deuteronômio diz. Abre lá. Vamos lá. Lá no livro de Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 35. Olha o que diz. Olha o que diz. 4:35. Olha o que diz. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. O Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Você não pode fazer das ferramentas Deus, porque só há um Deus. E as ferramentas não passam disso, é apenas uma ferramenta. Você conseguiria derrubar uma parede com as próprias mãos? É possível. Você vai ficar todo destruído, vai demorar muito tempo, aí é possível você derrubar ali, né? Utilizando as próprias mãos. Mas se você se valer de uma ferramenta, de uma marreta, fica mais fácil, não fica? Não fica mais fácil? Para derrubar aquela parede, utilizando uma marreta? Fica, não fica? Mas de que vale a marreta sem você? Bota a marreta do lado e fala assim, marreta, quebra essa parede para mim. A marreta não vai quebrar. Se não for você usando a marreta, dando a ela a energia necessária para derrubar aquela parede, ela não vai cair, ela por si só, a marreta por si só, não vai fazer nada por você. Assim são as ferramentas. A oração sem o poder de Deus é nada. O jejum sem o poder de Deus é nada. A fé sem o poder de Deus é nada. As campanhas sem o poder de Deus é nada. É nada. Porque só há um Deus. Só o Senhor é Deus. A Bíblia fala lá em Números, se eu não me engano, 21, que pela murmuração do povo, por causa da murmuração do povo, porque o povo estava reclamando com Deus, Deus mandou serpentes, e essas serpentes começaram a picar essas pessoas, e muitos haviam morrido, e eles clamaram a Moisés, Moisés clamou a Deus. Aí Deus disse a Moisés, pega, faz uma imagem de uma serpente, coloca no madeiro, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Olha a ferramenta aí. O poder estava na serpente, na imagem da serpente, na escultura da serpente? Ou estava em Deus que curava? Ou estava em Deus? Tira Deus do contexto, para ver se a imagem continuaria operando o milagre, operando as suas curas. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo que era para servir apenas de ferramenta, sabe? De ferramenta, como um canal, não um mediador, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Era apenas um canal, era apenas uma ferramenta. Sabe o que eles fizeram? Eles transformaram aquela imagem dessa serpente num Deus. Deus a Neustã. Aí lá em Reis, eu vou abrir aqui para a gente ler, aí lá em Reis, sabe, nas reformas, com cada rei que se levantava, um era pervertido, o outro era santo, o outro era isso, e cada um ia fazendo modificações. Abre lá, vamos ler. Segunda Reis, olha o que aconteceu lá.
Segunda Reis. Segunda Reis. Lá no capítulo 18. Olha o que diz. Olha o que diz. 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços. Olha só. Algo que aconteceu lá em Números 21, relatado lá em Números 21. Lá, a imagem da serpente foi esculpida e colocada numa cruz, e todo aquele que olhava para ela era curado, demonstrando ali um tipo de Cristo. Olha só, em Reis, o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, adoravam, e lhe chamaram Neustã. As pessoas estão fazendo a mesma coisa com a oração, as pessoas estão fazendo a mesma coisa com o jejum, as pessoas estão fazendo a mesma coisa com a consagração, as pessoas estão fazendo a mesma coisa com as campanhas, com a fé, com ofertas, com dízimos. Mesma coisa. Aí você vai para outros textos, aí você vê que a arca simbolizava a presença de Deus. Aí Deus não estava mais saindo com o exército de Israel para as batalhas, e o exército de Israel estava perdendo. Aí eles decidem, lutando contra os filisteus, mandarem buscar a arca, dizendo assim: olha, a arca que simboliza a presença de Deus, a arca estando entre nós, Deus vai ser obrigado a nos dar a vitória. E eles levam a arca, causa pavor nos filisteus. Mas ao invés dos filisteus clamarem aos seus deuses, eles dizem um ao outro: sejam fortes, sejam destemidos, perseverem, porque nós vamos vencer. E foram lá, venceram o povo de Israel, capturaram a arca, e eles viram que a arca que havia se transformado num Deus, porque a arca sem Deus é nada, a tua oração sem Deus é nada, a tua fé sem Deus é nada, o teu dízimo e oferta sem Deus é nada, a tua campanha, a tua consagração, tudo sem Deus é nada. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nada somos, como disse Paulo. Nada somos, como disse Paulo. Aí, para finalizar, Jesus vem e diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque a oração sem Jesus é ritual. O jejum sem Jesus é dieta. A fé sem Jesus é superstição. Dízimo e oferta sem Jesus é transação. Viu? É transação. Então, você percebe que as campanhas, os jejuns, sabe? E até campanha acaba se tornando barganha. As pessoas fazem da campanha barganha. Sem Jesus, ela é barganha. É barganha. Amanhã, como a gente já vem fazendo, né? É 2 campanhas por ano, uma em maio e outra em dezembro, e de dezembro começa amanhã. A gente decide tirar esse tempo para
nos consagrarmos inteiramente a Ele, aprendermos com Ele, crescermos com Ele, nos aproximarmos mais dEle, deixar seu Santo Espírito arrancar de nós os carrapichos do mundo, os carrapichos da vida, atingir esse nível de maturidade que Paulo falou aqui. Vocês são crianças em Cristo. Eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar um alimento sólido porque vocês não suportam. Porque havendo manifestação carnal em vocês, vocês travam o crescimento, vocês impedem o crescimento, vocês não desenvolvem, vocês não avançam, vocês não crescem. Então, tenha isso em mente. Primeiro, não faça das ferramentas, que é apenas um veículo, que é apenas um canal, que é apenas, sabe, um meio que Deus deixou para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, para a gente se aproximar dEle, para a gente se enxergar, para a gente se olhar, para a gente se ver e falar assim, não tá bom, não tá bom, tenho que mudar, tenho que melhorar, não tá bom. Não é assim que você faz? Quando você coloca uma roupa, você vai diante do espelho e diz assim, não tá bom, ela tá amarrotada, não tá bom, não está combinando, não tá bom, tá apertada demais, tá folgada demais, não tá bom, não é apropriada. Mas para isso, você tem que se enxergar. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, oração é ritual, sem Ele, jejum é dieta, sem Ele, fé é misticismo, sem Ele, consagração é barganha, campanha é barganha, sem Ele, dízimos e ofertas é transação, é negociata, é o toma lá da cá. Amém? Amém? Então respondemos a pergunta, né? Qual é a relação? Qual é a relação dessas ferramentas com Deus? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Respondemos a pergunta, então? Qual a relação dessas ferramentas com Deus? Respondemos, né? Então, iremos começar a campanha amanhã com mais esse ajuste. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nós te damos graças, meu Senhor, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Te agradecemos pela oração que promove a comunhão contigo, meu Senhor. Te agradecemos pelo jejum que nos quebranta e nos quebra. Te agradecemos pela fé que nos faz caminhar em meio à adversidade, sabendo que quem nos sustenta é o Senhor. Te agradecemos, meu Senhor, pelas campanhas. Sim, meu Senhor, pelas campanhas, que faz com que desaceleremos a vida um pouco, para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos contigo, para estarmos dedicados a Ti, pelo menos por aquele período, meu Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da oferta, do dízimo, daquilo que a gente doa, daquilo que a gente contribui, daquilo que a gente compartilha, meu Senhor, com quem precisa, compartilha, meu Senhor, expressando, ó Pai, a Tua generosidade em nossas vidas. Te agradecemos, meu Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Te agradecemos por sermos templos do Espírito Santo e habitarmos esse tabernáculo que um dia, meu Senhor,
ele será substituído por um corpo de glória, meu Deus, em nome de Jesus. Aproveitamos este momento também para consagrarmos a Ti a nossa campanha de jejum e oração, que irá começar, meu Senhor, amanhã, 21 dias. Pedimos, Senhor, a Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua comunhão. Pedimos, Senhor, que o Teu poder e a Tua graça estejam sobre as nossas vidas e nos capacite, meu Senhor, a caminharmos contigo durante esses 21 dias em intimidade. O Senhor tem liberdade para falar com cada um de nós, segundo a tua vontade e o teu querer. O Senhor tem liberdade para trabalhar em nós, meu Senhor. Arrancar de nós aquilo que não te pertence, aquilo que tem entristecido o teu Espírito Santo. E colocar em nós, meu Senhor, o teu caráter, a tua personalidade, a tua essência, os teus atributos, Paizinho querido. No nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta manhã, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém?